Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Aliança, dando sequência ao estudo Homens de Verdade, né? Qual é o chamado de Deus para a masculinidade? E hoje nós vamos explorar um tema muito importante na teologia, né, na nossa visão de mundo, que é o homem como imagem de Deus, é uma das doutrinas principais da Bíblia. E para a gente entender, vamos lá nos 10 mandamentos, né? O segundo mandamento proíbe o homem de fazer imagens, né? De confeccionar imagens que representem a Deus. E você sabe por quê? Você sabe por quê? Bom, é que o Senhor, né? O Senhor Deus ordenou ao homem que não fizesse uma imagem dele, mas que ele próprio fosse a imagem de Deus, né? Primeiramente, né, é uma condição que a gente vê expressa lá em Gênesis 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Então, todavia, é algo que a gente vê se desenvolvendo no próprio propósito expresso, né, por Deus na sua palavra. Deus que criou tantas outras coisas, né, majestosas, maravilhosas, né, cheias de graça, cheias de beleza, cheias de fúria, de poder, mas o fato é que Deus colocou o homem no meio dessa criação e lhe deu essa missão, né, de fazer Deus conhecido. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É como se Deus tivesse dito, então, carreguem a minha imagem, né? O fato, todavia, é que o homem que foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, ele pecou, né? Ele assim rompeu com Deus e a imagem de Deus no homem, embora não tenha sido tirada, ela foi manchada, foi danificada pelo pecado, mas ela continua sendo a vocação, continua sendo o chamado de Deus, que é carregar esta imagem no mundo, tá certo? Todos os homens na face da terra carregam a imagem de Deus, mas pela graça os cristãos carregam esta imagem em maior medida, né? Também na medida em que vemos que ainda no Éden, né, Deus prometeu a Adão e a Eva um Messias, né, um libertador que compraria os homens com seu próprio sangue para que eles pudessem glorificar a Deus plenamente com as suas vidas. Então, o nosso chamado é justamente fazer conhecido o Messias e sua obra, né, e levar pessoas a ela para que possam glorificar, né, o vosso Pai Celeste. Jesus disse lá em Mateus 5,16, né? Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Bom, os homens, né, para ser mais preciso, né, porque esse chamado não é masculino, ele é para a humanidade, né? Mas os homens, de uma forma geral, nós já vimos que eles têm essa tendência de querer se encontrar, né? De querer, sei lá, justificar a sua vida através de um sucesso pessoal, né? Através de uma posição que ele atinge, de um dinheiro que ele ganha, de um bem que ele possui, etc. Mas os homens que foram redimidos do pecado por meio de Jesus Cristo foram libertos da escravidão do ego para viverem para a glória de Deus em todas as coisas, tá? Então, qual deve ser o nosso mais sincero desejo como pessoas que cumprem com esta missão? É desejar que outros possam ver algo em nós, possam ver esta luz, né, que brilha, né, possam ver por meio dela a glória de Deus
em nós a sua misericórdia, a sua fidelidade, o seu poder e a sua graça. Bom, ainda tentando entender isso um pouco mais a fundo, de que maneira a humanidade foi especialmente feita a imagem de Deus, tá? Eu queria destacar 3 aspectos, tá? Primeiramente, os homens foram criados como seres racionais espirituais. Somente o homem, né, a raça humana é capaz de adorar a Deus, né? Portanto, uma característica espiritual. E somente ela tem capacidade de raciocínio, ou seja, é um ser racional, tá? Isso faz parte, certamente, do que significa o homem carregar a glória de Deus. O segundo aspecto é que nós recebemos domínio sobre a criação, né? Em Gênesis 1, 26 ainda, né? E 27, diz que tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, ali entre as 2 afirmações sobre a imagem de Deus, há este mandato para o homem ser senhor sobre a criação. O homem, portanto, ele foi feito regente de Deus sobre a criação. Nós somos projetados para carregar a imagem de Deus no mundo, implementando a vontade de Deus no mundo. Portanto, ele nos fez regentes da criação. E o terceiro aspecto é que nós somos um reflexo da justiça original, né? O homem foi criado em justiça, ele foi criado sem pecado, embora ele tivesse a capacidade de pecar, mas ele foi criado santo. Ele portava a imagem de Deus com a glória da justiça, tá? Então, nós perdemos muito através do pecado, sem dúvida, mas uma vez que renascemos pela graça de Deus, nós somos declarados santos, ou seja, separados para Deus, né? De maneira que buscamos a restauração dessa justiça original na nossa vida. Então, são esses os 3 aspectos. E compreender isso, né? Que essa imagem de Deus se manifesta porque fomos criados racionais e espirituais, porque recebemos domínio sobre a criação. Em terceiro lugar, porque somos um reflexo da justiça original de Deus. Compreender isso nos capacita, a partir daqui, a levar uma vida de obediência, enquanto nós procuramos realizar o nosso chamado para representar Deus diante do mundo. Tá? A nossa nova natureza em Cristo, diz Paulo, que ela foi refeita para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a maneira mais genuína de levarmos a imagem de Deus é pela justiça prática, a qual nos capacita a termos uma conduta cada vez a ter uma conduta, não, uma semelhança cada vez maior com Deus em nossas atitudes e em nossa conduta, tá? Lá no livro de Levítico 11:44 está a ordem: sede santos, porque eu sou santo. Isso define a dimensão moral de carregar a imagem de Deus. O homem cristão, portanto, ele deve conhecer e glorificar a Deus em uma vida a qual é organizada em torno do seu trabalho, em torno da sua própria vida, em torno dos seus relacionamentos, né? Em tudo isso ele deve conhecer e glorificar a Deus. Não é o acúmulo de bens, tá? Não é o acúmulo de desfrutar o prazer dessa vida, não é o acúmulo de poder terreno, não é nada disso que nos define. A maior questão da nossa vida é revelar a glória de Deus ao mundo que foi obscurecido pelo pecado, né? Visando a que este mundo louve a Deus, que os pecadores perdidos sejam salvos através do conhecimento de Deus. E
o grande propósito da nossa vida é, portanto, revelar a glória de Deus, e há duas maneiras de fazer isso: pelo que fazemos e pelo que somos. Então, caminhando para uma parte prática, né? Nós revelamos a glória de Deus, primeiramente, pelo que nós fazemos, tá? Vou explicar. Existe uma grande diferença quando um homem cristão percebe que ele não precisa ser, sei lá, um herói de guerra, um grande empresário, um político de sucesso, um escritor, um ator famoso, para que tenha uma vida de importância e de valor. O valor, né, da vida do cristão está em ele ser um portador da imagem de Deus nesse mundo. E, de uma forma prática, nós de fato podemos portar esta imagem, né, dedicando-nos ao trabalho do Evangelho, enxergando o mundo e as pessoas através de uma lente bíblica, ou seja, vendo, né, que as pessoas são pecadoras e necessitam de salvação, né? É se dedicar ao serviço do Evangelho, né? Sob a perspectiva da salvação pela fé, perdão através da mensagem do Evangelho, tá? A força espiritual através da oração e da palavra de Deus. Resumidamente, ter tempo para assuntos espirituais. Então, nós devemos nos devotar a nos fortalecer, né, na nossa própria fé, nos aproximarmos de Deus para podermos ser usados na vida de outras pessoas, né? Devemos estar envolvidos na nossa igreja, desenvolvendo, empregando os dons espirituais que Deus nos deu. Temos que estar com o coração aberto e prontos, né, de prontidão para sermos uma bênção espiritual para as pessoas que Deus põe ao nosso redor. Então, isso significa que quando a gente encontrar alguém, né, que esteja desanimado, que esteja perdido, enfim, com dúvidas, sofrendo, nós temos que nos dispor a ajudar, seja aconselhando, seja estendendo a mão, mas prontos para fazer alguma coisa. Precisamos revelar a glória de Deus ao mundo. E fora da igreja, né? Um vizinho novo, um colega de trabalho, é se prontificar, né? A demonstrar que você é cristão, quem sabe numa conversa, quem sabe tomando um café, chamando a pessoa para um almoço. E muitas vezes a pessoa vai rejeitar, né, no primeiro momento, qualquer convite seu e tal, mas ela vai saber. E num determinado momento ela poderá te procurar, entendendo que você é um homem de Deus, tá certo? Bom, todo homem cristão é, de uma forma ou de outra, chamado a se envolver na obra de Deus, tá? Não existe homem cristão que não tenha algum chamado. Não existe chamado para esquentar banco, tá certo? O que pode acontecer é que você ainda não dispôs o seu coração com essa prontidão, mas você é chamado para fazer algo. Então, disponha-se, né? Jesus Cristo, o próprio Jesus, né? Disse lá em João 5,36, né? As obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, as palavras, ele estava revelando a verdade sobre Deus ao fazer obras que o seu Pai o enviaram para fazer. E que obras eram essas? O ministério da verdade, né, que é o Evangelho, e o ministério do amor, né? Então, nós podemos sim levar uma vida cheia de significado, revelando a imagem de Deus através do nosso trabalho pelo Evangelho em nome de Jesus Cristo. E a outra maneira de revelar a glória de Deus, ou a imagem de Deus no mundo, é também por quem nós somos. Já falamos pelo que fazemos, mas também pelo que nós somos. 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem,
como pelo Senhor, o Espírito. Essa passagem está se referindo, né, àquela passagem que Moisés tinha contemplado a glória de Deus, então ele estava com o rosto brilhando, né? A sua face estava brilhando, né? A ponto que as pessoas, a princípio, tinham até medo dele, precisava pôr um véu, né? Para que as pessoas se encontrassem com ele. Mas com o tempo, essa glória que estava no seu rosto desapareceu, tá? Só que debaixo da nova aliança, essa dinâmica é invertida. Da mesma forma que Moisés, nós contemplamos a glória de Deus, só que agora na luz da sua palavra. E ao contrário de Moisés, ao invés da glória de Deus diminuir, ela só faz aumentar na nossa vida, ela vai aumentando gradativamente, de forma que somos transformados de glória em glória na própria imagem de Deus. Tá? Então, Deus está trabalhando a sua própria glória crescente em nós, tá? Centímetro a centímetro, através do seu Espírito, para que sejamos mais santos. Gente, e realmente uma das coisas mais desafiadoras e empolgantes da Bíblia é a doutrina da santificação, o nosso crescimento em santidade. E se você olhar para trás na sua vida e medir o quanto você possuía da glória de Deus e quanto você possui hoje, qual seria a sua constatação, né? O fato é que, sem dúvida, nós já poderíamos ter crescido mais, mas o cristão ele não permanece, né, no mesmo patamar, né? Há um desafio de crescermos em glória, há uma glória diante de nós que devemos buscar, porque Deus opera em nós através da sua palavra e da oração e pela força do seu Espírito. Romanos 8, 29 diz que os cristãos devem ser conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a Bíblia identifica 3 recursos principais, para que a gente possa crescer espiritualmente. O nome desses 3 recursos são chamados de meios de graça. Quais são os meios de graça? A palavra de Deus, a oração e os sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Então, para que de fato revelemos, a Deus por meio de quem somos, temos que buscar os meios de graça. Então, vamos falar da transformação pela palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus deve ser a prioridade do crente. É por meio dela que nós experimentamos qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos 12. Esse é o objetivo, conhecer a vontade de Deus. E não existe nenhum outro substituto para isso. Não tem outro fenômeno que substitua a leitura da palavra para crescermos em santidade. Tá? E na vida de uma pessoa, ela pode crescer e ser impactada de muitas formas. Há experiências que nos impactam, mas elas, de certa forma, são passageiras. Não tem nada que pode impactar mais poderosamente o homem do que uma vida devotada à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Tá? O segundo meio de graça é a oração. E aí eu faço também essa afirmação, É praticamente impossível encontrar um homem que seja muito usado por Deus e que não seja também fortemente dedicado à oração. É um meio de graça especialmente vital para que a gente possa receber o poder de Deus e assim mudar os nossos corações e remover a sujeira, os vestígios que o pecado deixa. A Bíblia diz em Lucas 11:10 que todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O que está dizendo essa passagem é que Deus ele está prontamente disponível aos crentes, os quais buscam a graça para se afastar dos pecados e crescer em caráter piedoso.
Quando você pede para Deus te ajudar no abandono do pecado, isso é uma coisa que Ele não nega, né? É, há problemas, né, de pecados profundamente enraizados na vida de muitos homens cristãos, né? Triste dizer, mas é verdade. E o que fazer quando nós temos um problema que não conseguimos vencer? Seja raiva, inveja, orgulho, preguiça, imoralidade, pornografia, etc. Né? Nós poderíamos conseguir nos tornar semelhante a Cristo somente pela nossa força de vontade? É óbvio que não. E se você já tentou, você tem certeza que não, né? Nós simplesmente somos muito fracos e o pecado é muito forte. O que nós podemos fazer é justamente orar, tá? Admitir que um determinado pecado está, né, nos amarrando, nos escravizando, e como filhos amados de Deus pela fé, né, pela fé que temos em Cristo, nós podemos dirigir ao Senhor em oração. É pedir ao Senhor poder, né, para nos libertar desses vícios, nos dar desejos bons, enfraquecer desejos maus, força para resistir à tentação, né, e a capacidade de, uma vez libertos, ser mais parecido com Jesus. Deveríamos orar sempre assim. Esse tipo de oração é um meio de graça essencial para podermos nos libertar do pecado e crescer na semelhança com Cristo. Este, eu disse, é um tipo de oração que Deus não nega, porque 1 Tessalonicenses 4,13 diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então podemos orar certos de receber. E se você ainda não recebeu essa libertação, que deve ser sempre buscada, né? Porque o pecado é recorrente na nossa vida, Tiago 4,2 diz que você não tem porque não pede, tá certo? Para finalizar, mencionar aqui o terceiro meio de graça, né? Para uma vida que revela a Deus através de quem somos, são os sacramentos, né? O batismo, né? Que ocorre uma vez na vida do crente, apesar dele poder observar, né? Muitas vezes o batismo das outras pessoas. Isso foi dado como ordenança por Cristo, né? Até que ele volte para fazer em memória dele, né? E a ceia do Senhor, né? Que é justamente a celebração da sua morte, né? Do seu sangue que nos liberta da escravidão do pecado. A Santa Ceia ela é recorrente, né? Então, talvez ela seja mais assim impactante. Então, só que muitas pessoas têm uma ideia mística da ceia. E eu queria dizer que a Santa Ceia ela não funciona por causa de alguma mágica na maneira do pastor falar, das palavras ou dos elementos em si. Mas o que a Bíblia nos diz, resumidamente, é o seguinte: que o Espírito Santo fortalece a fé daquele que tem comunhão com Jesus, né? Quando recebemos os elementos, né, pão e vinho, que significam a sua morte para os nossos pecados, o Espírito Santo, né, ele comunica do seu poder no nosso coração, ele nos faz crescer espiritualmente, tá? É o Espírito Santo que nutre a nossa fé quando comungamos com Cristo. Para concluir, né, esse breve estudo de hoje, quando nós dispomos dos meios de graça, oração, palavra e sacramentos, Deus promete nos libertar rapidamente de alguns pecados persistentes. É lógico que outros vão demorar mais tempo, há pecados mais difíceis, né? Pecados que são mais resistentes, persistentes, vai demorar um tempo maior, é preciso perseverança. Mas é maravilhoso, né? É maravilhoso nos depararmos com essas promessas. E entendemos que o processo gradual de sermos libertos do pecado nesta vida, que é, né, o nosso chamado à santificação, ele um dia será coroado de vitória, né? No dia da nossa morte,
teremos vitória total, porque o dia da nossa morte vai ser o último dia que a gente vai pecar, né? E resultará na virtude de estar com Cristo para sempre. Não existe, pode existir chamado ou privilégio maior nessa vida, portanto, do que cooperarmos com Deus para né, revelar a sua imagem ao mundo e para que sejamos cada vez mais conformados à sua imagem. E, de quebra, né, quanto mais crescemos em piedade e graça, mais nos preparamos para as glórias que serão nossas na eternidade pela fé em Jesus Cristo. Portanto, o Senhor está chamando você, o homem cristão, para que viva de tal maneira que o nosso principal objetivo na vida seja glorificar a Deus e desfrutar do seu conhecimento para sempre. Essa é a verdadeira alegria. Deus assim abençoe você, varão. Fique com Deus.